Atos capítulo 3, do 1 ao 10, nos conta a história de um coxo, que todos os dias era levado à porta do templo para pedir esmola. E certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo para orar e deram de encontro a esse coxo. E isso nos traz uma lição poderosa. A Bíblia fala que o coxo pediu esmola a Pedro e João. E Pedro olhou para aquele coxo e disse assim: olhe para mim. O que isso nos leva a pensar? Que aquele coxo que todos os dias era levado à porta do templo, ele estava ali pedindo esmola, mas ele estava com o olhar cabisbaixo, ele estava com o olhar para baixo, porque a fala de Pedro nos leva a entender isso. Quando Pedro diz assim: olhe para mim. Se aquele coxo ele estava no chão e Pedro diz para ele olhar para ele, quer dizer que ele tinha que elevar a sua postura para cima. E eu quero que você entenda com essa mensagem que quando o inimigo ele quer nos paralisar, ele quer tirar o nosso olhar daquilo que importa, que é de cima. Entenda que quando o inimigo ele quer nos paralisar, ele quer nos fazer olhar para baixo, ele quer nos fazer olhar para as coisas que estão sobre a terra. Tem um texto em Lucas capítulo 13, versículo 11, que conta a história de uma mulher, que a Bíblia fala que há muito tempo ela estava encurvada. E você sabe que quem está encurvado olha para baixo, olha para o chão, olha para aquilo que está adiante dos seus olhos. E a Bíblia fala que ela estava encurvada não por uma doença, não por uma enfermidade. Eu creio que se fosse fazer um diagnóstico, um exame naquela mulher, não ia dar nada, porque a Bíblia fala que ela estava encurvada por conta de um demônio, por conta que o inimigo tinha entrado na vida dela. Então entenda uma coisa: o inimigo ele quer fazer você olhar para baixo, mas Deus quer fazer você olhar para cima. O tema da nossa mensagem de hoje é colocando os olhos no lugar certo. Então a Bíblia fala que quando Pedro fala com aquele coxo, com aquele mendigo, ele olha para cima. E eu creio que naquele momento surgiu uma esperança no coração dele. Não somente de ele receber uma esmola, mas sim de ele receber a sua cura. Porque entenda uma coisa: antes de Deus te dar o teu milagre, primeiro ele vai alinhar a tua visão. Antes de Deus te dar o teu milagre, a tua porta aberta, primeiro ele vai alinhar a tua visão. Então, eu quero que você entenda, para você parar de olhar para as coisas terrena, para as coisas de baixo. Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: já que nós somos de Cristo, já que nós somos agora de Cristo, eleve o seu pensamento, eleve a sua vista. O salmista também disse assim: eu elevo os meus olhos para os montes. Isso significa o quê? Ele levanta os seus olhos para os montes, para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a terra pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Então, tire os seus olhos das coisas da terra e comece a colocar os seus olhos nas coisas do céu, porque é de lá que vem o seu socorro e o seu sustento, porque é de lá que vem a nossa provisão.